Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, à exceção de sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte do livro, que trata dos exemplos. Estamos no capítulo 3, quando Kardec nos traz testemunhos dos espíritos numa condição mediana, e hoje vamos ver a comunicação do espírito Eric Stanislas. Eric Stanislas. Stanislas. Então, esse espírito, ele trouxe uma comunicação espontânea, ele não foi evocado, ok? Na Sociedade Espírita de Paris, isso se deu em agosto de 1863. Diz-nos, então, o espírito Eric Stanislas. Quanto às emoções vivamente sentidas por corações calorosos, nos proporcionam de felicidade. Então, os corações calorosos, com suas emoções vivamente sentidas, proporcionam aos desencarnados felicidade. Então, se nós estivermos aqui vibrando positivamente pelos nossos afetos desencarnados, eles ficarão felizes. Continua ele. Ó doces pensamentos, que vindes abrir um caminho de salvação a todo aquele que vive, a todo aquele que respira material e espiritualmente. Que o vosso bálsamo salvador não cesse de se derramar em grandes flocos sobre vós e sobre nós. Porque isto é o quê? Mútuo, é recíproco, é o amor fraterno, não é? Amor fraterno. Corações calorosos que vibram com emoções vivamente sentidas uns pelos outros. E isso faz com que o bem-estar, vibrações de bem-estar, de harmonia, de felicidade, circulem entre nós. Partilhamos essas vibrações. Que expressões escolher para traduzir a felicidade que sentem todos os vossos irmãos de além-túmulo, como ele, na contemplação do puro amor que vos une a todos? Fraternidade. Amor entre irmãos, não é? E ele continua. Irmãos, quanto bem por toda parte, quantos doces pensamentos elevados e simples como vós, como a vossa doutrina, estáis chamados a semear na longa rota que tendes ainda a percorrer. Mas também, quanto tudo isso vos será tributado, antes mesmo do momento em que vós a isso teríeis direito. Então, seria o quê? Quando retornássemos. Mas aqui já vivemos as consequências positivas da ação positiva, de exercitarmos esse amor puro e desinteressado entre irmãos que somos. Continua ele. A tudo assisti esta noite. Escutei, ouvi, compreendi e vou poder também, a meu turno, ou seja, quando chegar a vez dele, cumprir o meu dever de instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Escutai, estou longe de ser feliz. Mergulhado na imensidade, no infinito, os meus sofrimentos eram tanto mais vivos que não podia dar-me deles uma conta exata. Ou seja, ele já está há um tempo na espiritualidade, não é? Porque ele já passou, já tem uma noção da sua condição e mesmo assim tem essa gratidão a Deus e essa compreensão da importância de nos amarmos mutuamente.
Deus seja bendito. Permitiu-me vir num santuário que não podem impunemente transpor os maus. Então, ali, a Sociedade Espírita de Paris era um local de preces, estudos, e esta vibração preservada, né? Essa ambiência, essa psicosfera preservada pelo cuidado daquelas pessoas e dos espíritos que ali estavam, resguardava a ambiência de entradas indesejadas de espíritos inferiores. Amigos, quanto vos sou reconhecido, quanto auride forças entre vós. Então ele estava ali, eles estavam estudando, estavam recebendo as comunicações dos espíritos, e ele estava ali aprendendo também, se instruindo naquela reunião dos encarnados, onde claramente também a equipe espiritual estava ali a pleno trabalho. Era um trabalho entre os dois planos, não é? E ele continua. Ó homens de bem, reuni-vos frequentemente, instruí, porque não podeis suspeitar o quanto trazem de frutos todas as reuniões sérias que tendes entre vós. Os espíritos que têm ainda muitas coisas para aprender, aqueles que permanecem voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos de seus deveres, podem se encontrar, seja por uma circunstância fortuita, o dito acaso, que não existe, sabemos, seja de outro modo entre vós. Então, uma reunião para instrução também de desencarnados necessitados, não é? Seja por uma circunstância fortuita, certo? Feridos por um choque terrível, eles podem, e é o que ocorre com frequência, inclinar-se sobre eles mesmos, reconhecer-se, entrever o objetivo e alcançar. E fortes pelo exemplo que lhes dais, procurar os meios que podem fazê-los sair do estado penoso em que se encontram. Os encarnados podemos servir de exemplo para fortalecer os desencarnados a melhorar já no plano espiritual, não é? Mesmo lá, e claro, estamos sempre em progresso e vamos entendendo também como desencarnados. Mas é claro que as provas e expiações vão se dar aqui no plano encarnado, onde estamos encarnados. Perdão, mas eu me engasguei fortemente, estou ressentida disso. Continua. Eu me torno, com uma bem grande felicidade, o intérprete das almas sofredoras, porque é aos homens de coração que me dirijo e sei não ser repelido. Então ele vem trazer o testemunho do quanto aquelas reuniões o estavam ajudando a melhorar. E ele termina dizendo: recebei, pois, mais uma vez, ó homens generosos, a expressão do meu reconhecimento particular e o de todos os vossos amigos a quem fizestes, talvez sem disso suspeitar tanto bem. Fizestes tanto bem, sem mesmo disso suspeitar. Nós não sabemos o quanto um exemplo, enquanto uma conversa, uma situação positiva e esclarecedora pode ajudar os nossos irmãos, não é? É aquela nuvem de testemunhas de que Pedro, o apóstolo, falou. E, por fim, ele assina, não é? Eric Stanislas. E ainda temos uma nota do guia do médium, ok? O guia do médium. Então, o espírito falou, através do médium, e depois veio o guia do médium fazer uma observação que vamos ver juntos agora. Meus filhos, é um espírito que foi muito infeliz, falando aqui do nosso espírito de hoje, não é? O Eric Stanislas.
É um espírito que foi muito infeliz porque esteve por muito tempo perdido. Agora compreendeu seus erros, está arrependido e enfim voltou seus olhos para Deus, que havia desconhecido, ou seja, havia se afastado de Deus. Sua posição não é de felicidade, mas ele a isso aspira e não sofre mais. Deus permitiu-lhe vir escutar, depois ir para uma esfera inferior, instruir e fazer avançar os espíritos que, como ele, transgrediram as leis do Eterno. É a reparação que lhe é pedida. Doravante conquistará a felicidade, porque dela tem a vontade. Então, a felicidade vem com esforço no progresso. Então, enfim, ele está disposto a empreender esse esforço para progredir. E é o que precisamos, não é? A vontade é a mola propulsora do espírito. Muito bem, vimos então hoje aqui o caso de Eric Stanislas, que veio trazer uma comunicação espontânea, porque se sentiu beneficiado e quis trazer o seu agradecimento e o seu testemunho. É isso. Hoje terminamos um pouco mais cedo, porque não convém entrar em outra comunicação, não faria sentido. Amanhã estamos de volta com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.